A pacata zona rural de Varginha, em Minas Gerais, é abalada por uma série de eventos inexplicáveis. Luzes estranhas no céu, objetos voadores não identificados e o desaparecimento da jovem astrônoma Rita. O medo se instala na região e os moradores temem que uma força extraterrestre esteja se aproximando. Dr. Roberto, um ufólogo renomado, viaja até Varginha para investigar a história. Ele se depara com um enigma que o desafia a questionar a própria natureza da realidade. Roberto se vê diante de um túnel misterioso que o leva a uma caverna imensa, onde ele encontra um objeto metálico gigante e criaturas estranhas. Ele é transportado para um mundo paralelo, um lugar que está muito além da sua compreensão, e se depara com uma verdade que pode mudar a história da humanidade. Prepare-se para uma jornada emocionante e aterrorizante que o levará a questionar tudo o que você sabe sobre o universo e o lugar da humanidade nele. A sombra do céu se torna uma ameaça constante e o abismo da realidade se abre diante dos olhos de Roberto. E terá que enfrentar seus medos e descobrir sua verdadeira missão. Você está pronto para se aventurar em um mundo que está muito além da sua imaginação? E aí, viajante do tempo, a história de hoje vai te deixar sem fôlego. Deixa o like e se inscreve para não perder nenhum relato sombrio. Tem uma experiência sobrenatural? Manda pra gente no contosreais2024@gmail.com. Sou Paulo Dipp e você está no canal Pop Diamond. A zona rural de Varginha, Minas Gerais, respirava a paz da rotina. Era um lugar onde o tempo parecia se esticar, onde as preocupações do mundo exterior se diluíam na brisa suave que acariciava as árvores centenárias. Mas a tranquilidade da região estava prestes a ser quebrada, assombrada por uma sombra que se espreitava no céu. A noite, que antes revelava um céu estrelado e silencioso, agora exibia um brilho estranho, perturbador. Uma luz difusa, quase incandescente, pairava sobre a região como se o sol estivesse recusando a se pôr. O brilho anômalo era tão intenso que as estrelas, antes tão familiares, se apagavam, engolfadas por uma névoa luminescente. O medo se instalou no coração dos moradores, substituindo a paz costumeira. As conversas antes sobre a colheita ou a previsão do tempo agora giravam em torno de relatos perturbadores. Objetos voadores não identificados, avistados por moradores assustados, cruzavam o céu com uma velocidade inimaginável, deixando rastros de luz que pareciam desafiar as leis da física. Rita, uma jovem de 17 anos, conhecida por sua natureza sonhadora e por sua paixão pela astronomia, se sentia fascinada pela presença dos estranhos objetos. Ela passava horas observando o céu noturno, buscando resposta nas estrelas, mas as perguntas se multiplicavam com cada noite que passava. Em busca de uma explicação, ela decidiu se aventurar sozinha para a região mais alta da região, onde a vista do céu era mais ampla. Enquanto escalava a colina, o vento soprava com mais força, carregando um cheiro de ozônio e pólvora. A névoa incandescente que tomava conta do céu parecia se aproximar, como se a própria atmosfera estivesse se contraindo. Rita, fascinada e amedrontada ao mesmo tempo, sentiu uma presença invisível se aproximar. De repente, uma luz ofuscante a envolveu, apagando tudo ao seu redor. Quando a luz se dissipou, Rita havia desaparecido, deixando para trás o silêncio assustador da noite. A zona rural de Varginha
que antes respirava a paz do interior, agora era dominada por um clima de apreensão e terror. A sombra do céu se tornou uma ameaça constante, um lembrete de que a ordem natural das coisas havia sido rompida. A tranquilidade que antes definia a região havia se transformado em um palco para o medo e a incerteza. O desaparecimento de Rita, que antes era apenas um mistério local, se tornou um símbolo da ameaça que pairava sobre a região. Sua mãe Maria, uma mulher forte e determinada, se recusou a aceitar a perda da filha, dedicando-se incansavelmente à busca por respostas. Ela se tornou uma figura emblemática da região, um símbolo de esperança em meio ao caos. Mas a cada noite, a névoa incandescente se tornava mais intensa, a presença dos objetos voadores mais frequente e a atmosfera de medo mais sufocante. A zona rural de Varginha se preparava para enfrentar o desconhecido, sem saber se a sombra do céu se tornaria sua salvação ou sua perdição. O desaparecimento de Rita chamou a atenção de toda a região. A notícia se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de José, um velho fazendeiro que morava na região há décadas. Ele sempre foi conhecido por sua sabedoria, por suas histórias sobre a região. Zé, com seus olhos azuis penetrantes e o olhar que parecia enxergar além do horizonte, sabia que a paz de Varginha havia sido quebrada para sempre. José, com a sua sabedoria ancestral, acreditava que a presença dos objetos voadores e a névoa incandescente que tomava conta do céu eram sinais de uma força poderosa, uma força, segundo ele, já havia visitado a Terra antes, há muitos anos. Ele lembrava das histórias de seus avós sobre luzes estranhas no céu e sobre seres que pareciam ter vindo de outro mundo. Ele dizia que a história se repetia e que a região de Varginha era um ponto de convergência entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. A história de José, por mais fantasiosa que parecesse, ecoou na mente dos moradores de Varginha, despertando um misto de medo e fascínio. O desaparecimento de Rita e a presença constante dos objetos voadores pareciam confirmar a crença de que a região estava sob o olhar de uma força superior. A notícia da possível ligação da região com eventos extraterrestres chegou aos ouvidos de um ufólogo renomado, Dr. Roberto, que se viu intrigado pela história. Roberto, movido por uma paixão inabalável pelo estudo do fenômeno OVNI, viajou até Varginha para investigar o que estava acontecendo. Ele se encontrou com Maria, a mãe de Rita, que estava desesperada por notícias da filha. Ele ouviu os relatos dos moradores sobre as luzes estranhas no céu e sobre as histórias de José, o velho fazendeiro. Roberto percebeu que Varginha estava sob uma atmosfera peculiar, uma atmosfera carregada de mistério e de medo. Ele sentiu a energia da região, uma energia diferente, que parecia vibrar em sintonia com o céu. Ele sabia que a história de Varginha era mais do que apenas um caso isolado, que a região estava ligada a algo muito maior, algo que talvez a humanidade não estivesse preparada para entender. Roberto, com sua mente inquisitiva, se viu diante de um enigma que parecia desafiar as leis da natureza. Ele se dedicou à investigação, coletando informações, analisando relatos e buscando por evidências que pudessem desvendar o mistério que rondava Varginha. Ele passou horas conversando com os moradores, tentando desvendar as histórias de José, buscando por alguma conexão entre os eventos inexplicáveis que estavam acontecendo. A cada dia que passava, a atmosfera na região se tornava mais densa, o medo mais presente e a busca pela verdade mais urgente. Um dia, enquanto Roberto conversava com um grupo de moradores, um deles mencionou um estranho objeto que havia sido encontrado na região. Ele disse que o objeto de metal prateado
e com uma forma que não se assemelhava a nada que ele já havia visto, havia sido encontrado próximo à colina, onde Rita havia desaparecido. A notícia despertou o interesse de Roberto. Ele decidiu visitar o local onde o objeto havia sido encontrado. Enquanto ele caminhava pela mata, observando a natureza que parecia tão tranquila e acolhedora, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando chegou ao local indicado, ele encontrou um círculo de pedras que parecia ter sido formado artificialmente. No centro do círculo havia uma abertura no chão, como se um buraco tivesse sido feito ali. Roberto, com cuidado, se aproximou da abertura e, com a ajuda de uma lanterna, olhou para dentro. Ele viu um túnel escuro e profundo, como se a terra tivesse sido rasgada por uma força desconhecida. Roberto, com a adrenalina correndo em suas veias, resolveu descer no túnel. Ele sabia que estava se aventurando em território desconhecido, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Ele desceu no túnel, sentindo a umidade e o frio gelado da terra. A lanterna iluminava apenas alguns metros à sua frente, deixando o restante do túnel envolto em uma escuridão profunda. Ele continuou descendo, sentindo a terra se mover sob seus pés, como se o túnel estivesse respirando. Depois de alguns minutos, ele percebeu que o túnel estava se tornando mais estreito. Ele se ajoelhou e continuou descendo, escorregando pela terra úmida. Ele sentiu uma sensação de claustrofobia, como se as paredes do túnel estivessem se fechando sobre ele. De repente, ele sentiu um toque na sua mão. Ele parou de se mover e virou a cabeça. Ele viu uma luz fraca e um rosto esquelético olhando para ele. Os olhos do rosto brilhavam em um tom vermelho e hipnótico, mas, para sua surpresa, a criatura não o atacou. Ela apenas sussurrou em seus ouvidos uma voz que parecia vir de um lugar muito distante. Você não está mais sozinho. A criatura se afastou e Roberto ficou sozinho no túnel. Ele sentiu o medo gélido tomar conta do seu corpo, mas ao mesmo tempo ele sentiu uma sensação de esperança. Ele percebeu que não estava mais sozinho. Ele tinha um aliado que talvez pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo em Varginha. Roberto, com cuidado, se levantou e continuou caminhando pelo túnel. Ele sabia que não havia como voltar atrás, que ele estava no meio de uma aventura que poderia mudar sua vida para sempre. E sabia que a verdade estava esperando por ele, escondida nas profundezas da terra, em um lugar onde a lógica se perdia e a realidade se confundia com o mistério. E aí, viajante do tempo, ansioso pelo que vai acontecer? Deixa o like, hein? Compartilhe e se inscreva para não perder nada. A névoa incandescente que envolvia Varginha, a zona rural de Minas Gerais, havia se tornado uma presença constante. O medo se instalara no coração dos moradores e a crença em forças superiores se espalhava como um incêndio. O desaparecimento de Rita, a jovem astrônoma, era apenas um sintoma do mistério que pairava sobre a região. O Dr. Roberto, ufólogo renomado, havia se dedicado à investigação do fenômeno que assolava a cidade. Ele havia se aprofundado na história da região, conversado com moradores e coletado informações que indicavam a presença de uma força extraterrestre. Essa verdade se escondia em um abismo de mistérios e perigos. Roberto estava pronto para enfrentá-la. Em uma noite, Roberto se viu diante de um enigma que desafiaria a compreender a própria natureza da realidade. Ele seguiu um relato de um morador que havia encontrado um objeto metálico estranho em uma mata próxima à colina onde Rita havia sumido.
objeto de metal prateado e com uma forma inusitada, chamou a atenção de Roberto, que não conseguia identificar sua origem. Enquanto explorava a mata, Roberto encontrou um círculo de pedras que parecia ter sido formado artificialmente. No centro do círculo havia uma abertura no chão, como se a terra tivesse sido rasgada por uma força desconhecida. Cativado pela curiosidade, ele desceu no túnel escuro e úmido, sentindo a terra se mover sob seus pés. Após se confrontar com a criatura de olhos vermelhos e rosto esquelético, a qual sussurrou: "Você não está mais sozinho", Roberto se viu diante de um abismo de mistérios. A criatura não havia o atacado, mas o toque de sua mão gelada, o olhar hipnótico e a voz que parecia ecoar de um lugar distante haviam-lhe causado um choque. O túnel se estendia por uma extensão que parecia infinita, até que, de repente, as paredes se abriram para uma caverna imensa, iluminada por uma luz azul e etérea. No centro da caverna, um objeto metálico gigante, com uma forma oval e uma superfície lisa e brilhante, emitia um zumbido leve e constante. A energia do objeto era tão poderosa que o Roberto sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, transportando para outro lugar. A luz azul se intensificou e quando Roberto abriu os olhos, ele não reconheceu o lugar onde estava. Ele se encontrava em um ambiente vasto e escuro, cheio de luzes que brilhavam em uma variedade de cores. O ar era rarefeito e um zumbido constante ecoava ao redor. Ele avistou criaturas estranhas com formas que jamais poderia ter imaginado, movendo-se sem uma velocidade impressionante. Elas se comunicavam por meio de sinais luminosos, criando uma sinfonia de cores que parecia hipnótica. Roberto, com a mente em choque, percebeu que estava em um lugar que estava muito além da sua compreensão. Ele estava em um mundo paralelo, um mundo que ele nunca poderia ter imaginado. Mas, para sua surpresa, ele não estava sozinho. Ele viu, a alguns metros de distância, uma figura familiar. Era Rita, a jovem que havia desaparecido. Ela parecia bem, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade diferente, como se ela estivesse sendo controlada por uma força externa. "Rita!" Roberto chamou, sua voz tremendo de medo e depressão. "O que aconteceu? Onde estamos?" Rita, sem tirar os olhos do objeto metálico gigante no centro da caverna, respondeu: "Nós estamos em casa. Aqui é onde sempre pertencemos." Roberto, confuso e amedrontado, olhou para o objeto metálico. Ele percebeu que a luz azul emanava dele como se ele fosse o coração pulsante de um ser vivo. Ele sentiu uma conexão estranha com o objeto, como se ele fizesse parte de um plano maior, de um plano que ele ainda não conseguia compreender. De repente, ele sentiu um toque na sua mão. Ele olhou para o lado e viu a criatura esquelética com os olhos vermelhos e hipnóticos. Ela sorriu para ele, mostrando seus dentes afiados, e disse: "Bem-vindo ao nosso mundo." Roberto, com a mente em choque, percebeu que a verdade que ele tanto buscava era mais estranha do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não estava mais sozinho, mas estava em um lugar onde a realidade se confundia com a ficção, onde o medo se misturava com a esperança e onde a linha que separava o humano do extraterrestre havia se tornado tênue. Epílogo. A nova realidade. O portal de luz azul, pulsando como energia que parecia emanar do próprio universo, havia engolido o Dr. Roberto. Ele se viu, então, em um mundo que estava muito além da sua compreensão. Um mundo onde a lógica se perdia, a realidade se confundia com a ficção e a linha que separava o humano do extraterrestre se tornava tênue. Roberto se viu, de repente, em um lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranho.
Ele estava em um ambiente vasto e aberto, cheio de luzes que brilhavam numa variedade de cores. O ar era rarefeito e um zumbido constante ecoava ao redor. Ele sentia a gravidade diferente, como se estivesse em um planeta com uma massa maior. Ele olhou ao redor, observando criaturas estranhas, com formas que ele nunca poderia ter imaginado, movendo-se com uma velocidade impressionante. Eles se comunicavam por meio de sinais luminosos, criando uma sinfonia de cores que parecia hipnótica. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma grande estrutura de metal que se erguia no centro do ambiente. A estrutura era oval, com uma superfície lisa e brilhante, e emitia uma luz azul que parecia emanar do seu interior. Ela parecia ser a fonte de energia que vibrava em todo o ambiente. Roberto, com a mente em choque, percebeu que estava em uma nave espacial, uma nave gigante que cruzava o cosmos. Ele não estava mais na Terra, mas em um lugar que ele nunca poderia ter imaginado. Ele se viu então diante de uma criatura que observava com olhos penetrantes e um sorriso enigmático. A criatura era alta e esguia, com a pele acinzentada e uma aura de poder. Ela se apresentou como Etra, uma representante da raça que havia visitado a Terra durante séculos. A Etra explicou que a raça dela sempre havia observado a humanidade e que, em alguns momentos, eles haviam interferido no curso da história humana. Ela disse que o planeta Terra estava em perigo, que uma força malévola estava se aproximando e que a humanidade precisava de ajuda. Você foi escolhido, disse a Etra. Você foi escolhido para ser o nosso intermediário, o nosso elo com a humanidade. Você tem a capacidade de compreender os nossos conhecimentos, de compartilhar nossa visão e de ajudar a salvar o planeta. Roberto, confuso e amedrontado, mas ao mesmo tempo fascinado, perguntou: mas como eu posso ajudá-los? Eu sou apenas um homem. Etra sorriu para ele e disse: você não é apenas um homem, Roberto. Você é o portador do conhecimento ancestral. Um conhecimento que está adormecido dentro de você. Você precisa se lembrar. A Etra conduziu Roberto a um lugar dentro da nave, um lugar de energia azul emanava com mais força. Ela o fez tocar o objeto metálico e, de repente, Roberto se viu em um lugar familiar, em um lugar que ele havia esquecido. Era o lugar onde ele havia se encontrado com a criatura esquelética de olhos vermelhos. Ele se lembrava da sensação de medo, da sensação de claustrofobia e da sensação de ser observado. Ele se lembrava da voz da criatura que sussurrava: você não está mais sozinho. Etra disse: agora você se lembra. Agora você se lembra de quem você é, de onde você veio e de qual é o seu destino. Roberto, com a mente acesa por um conhecimento que ele havia esquecido, percebeu que era mais do que um homem. Ele era mais do que um homem. Ele era um guardião, um protetor da humanidade, um elo entre dois mundos. Ele era parte de um plano maior, um plano que envolvia a salvação da Terra e a união de duas raças. Roberto olhou para Etra com os olhos brilhando de determinação e disse: eu estou pronto. Achou o final surpreendente? A gente se vê na próxima história de arrepiar. Não esquece de deixar o like, hein? De compartilhar e se inscrever. Nos vemos no futuro, hein? Até breve!